Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Cenário Entrevista e esse mês especial, aí alusivo ao mês da mulher. Nós estamos com várias convidadas, com várias leituras, com vários compartilhamentos de vida para você aí e tudo que envolve aí o universo feminino. A convidada da vez veio aqui para conversar conosco sobre tabus, sobre saúde, sobre o lado psicológico da mulher, sobre avanços, sobre quebra de paradigmas, e é a nossa querida Márcia Levi, ela que é psicóloga, tem formação também no direito, mas Márcia, antes permita-me te apresentar um pouquinho, né? A Márcia, gente, ela possui pós-graduação em sexualidade, gênero e direitos humanos pela Universidade do Estado do Amazonas, é pós-graduada em psicanálise e saúde no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo, e também tem mestrado em Direito Ambiental pela UEA, né? A Márcia tem um currículo aí extenso e vai conversar aqui conosco, mas antes eu quero te desejar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar, Pri. Para mim é um privilégio imenso estar aqui, né? Eu fiquei muito honrada com o convite. E sim, né, o que eu puder falar, o que eu puder contribuir a partir dos meus pensamentos, dos meus delírios também, né? Vamos lá. A gente vai compartilhar Vamos uma conversar. Conversa de meninas, mas uma conversa com responsabilidade. Mas a gente sabe que no século XX, a partir do século XX, a gente teve grandes avanços relacionados à mulher, né? A luta da mulher, a resistência e tudo aquilo que agrega, que a gente já sabe. Temos aí como exemplo o direito de votar, o direito de ir lá colocar o nome para também ocupar espaços de poder, mas também temos ainda problemas estruturais no que diz respeito à nossa existência, né? Problemas por igualdade social, problemas de machismo, de violência, de desigualdade salarial, que a gente estava comentando antes do programa começar, e outros tabus também. Não só problema, mas como tabus, que não deixa de ser um problema. E falando em tabu, eu já quero começar o programa te perguntando, você que estava conversando comigo sobre esses paradigmas que nos envolvem. Dentro do atual contexto em que a gente vive, para você, qual é o maior desafio ou tabu que a mulher encontra hoje? Consegue definir, ou são vários, mas tem algum que te incomoda mais? Então, Pri, quando você me pergunta sobre um tabu específico, eu ouso pensar que ser mulher é um tabu, né? Por quê? Tudo que envolve a ótica feminina, o corpo, o jeito de ser, né? O papel, as escolhas, a profissão, enfim, absolutamente tudo que envolve o feminino é pauta de discussão. Verdade. E aí, o que a gente faz com isso? Então eu penso que sim, por si só, ser mulher é um tabu. Já é um tabu, né? Já é um tabu. É um tabu constante, porque a gente sempre vai existir. Enfim, né? Assim eu creio, assim eu quero. E sim, eu espero que sim possamos existir. Porque sim, a nossa existência também é um tabu, né? A gente precisa, como a gente estava comentando ainda há pouco, de um arcabouço legal que traga uma seriedade maior ao feminicídio, por exemplo. Porque, sim, a nossa existência é ameaçada continuamente e precisamos também pensar e falar sobre isso. Tá certo. Falando ainda em tabu, a gente também falou sobre empoderamento, né? Muito se fala hoje sobre mulheres empoderadas, mas isso era uma questão que antes nem se falava, é uma palavra ainda nova. E quando eu digo empoderamento, eu passo pela questão da beleza, do posicionamento crítico, da sexualidade, de você poder ser quem você é. Se você é uma mulher lésbica, não, eu sou lésbica sim. Se você é uma pessoa bissexual, uma mulher bissexual, eu sou bissexual sim. E não quero que as pessoas coloquem isso no âmbito do invisível, né? Não quero mais ficar no armário. Hoje a gente já tem esse posicionamento mais visível aos olhos da sociedade. Na tua visão, isso é um avanço? É sim. Mas eu faço essa expressão talvez de pesar, porque, sem dúvida,
a gente está bem melhor do que, por exemplo, as nossas avós, as nossas bisavós, enfim, né? Mas a gente ainda precisa, né, de uma série de fatores que possam, como a gente estava falando na pergunta anterior, garantir o nosso existir. Então, assim, cara, eu fico pensando, como é que a gente pode, de fato, ter essa visibilidade, essa demarcação, essa equidade frente ao contexto social, é a palavra, né? Eu não pretendo uma igualdade, eu quero pelo menos uma equidade, né? Eu quero poder, a partir das minhas diferenças, existir, né? Então, assim, cara, eu penso que a gente precisa, sim, né, comemorar os nossos avanços, mas a gente ainda está remando muito, né? Com muito esforço, com muita luta, né? Com muita morte, com muito sangue, né? Pelo simples fato da gente ser mulher. A gente avança no contexto de sexualidade, na discussão sobre isso, né? Mas ainda assim somos cidadãs de segunda classe. Falando em sexualidade, a gente tem um programa também, as pessoas que acompanham o Cenário já sabem, um programa chamado Cenário em Diversidade. E eu lembro que quando a gente trouxe aqui a pauta central do prazer feminino, e nós falávamos abertamente que a mulher deve e tem que se tocar, tem que se conhecer. Trouxemos uma sexóloga que deu dicas de masturbação mesmo, de como a mulher deve chegar ao ápice do prazer com um parceiro ou sozinha. E esse programa eu lembro que foi uma Deve ter bombado muito, muito. Sabe por quê, Bri? Quando eu estava falando da questão de sermos cidadãs de segunda classe, é que a gente tem que pensar que até a fisiologia do nosso corpo, volta para a primeira pergunta, é tabu, né? A fisiologia do nosso corpo. Gente, não é brincadeira, eu conheço mulheres letradas, mulheres intelectualizadas que tiveram acesso à educação e que ainda confundem, por exemplo, o lugar do clitóris. O que é vulva, o que é vagina, o que é canal vaginal, que é diferente do buraquinho da uretra, por onde sai o xixi, enfim, né? Eu estou falando do óbvio, né? Eu não estou ainda nem para se tocar, porque sim, é uma ação, né? É um passo adiante, mas a gente base, né? não consegue sequer se observar, se ver, entender um pouco da nossa constituição, do nosso genital. E quando eu paro para pensar nisso, eu digo, gente, se eu não me conheço, se eu não sei onde estão, né, o mínimo, a minha fisiologia ali, o que eu tenho em mim, como é que eu posso exigir do outro um prazer, né? Ah, porque o homem não sabe onde está o clitóris. Sim, é real, né? Mas eu também não. Olha que doido, eu não sei a diferença. Então, assim, volta de novo, eu não tenho contato com o meu órgão que determina de alguma forma, né, o que se entende por esse feminino ou não, que isso não é uma determinante, pelo amor de Deus, tá? Não é uma fala transfóbica ou qualquer coisa parecida, não. Sim, a gente compreende. Né? Mas a gente tem que ver que a gente não conhece a nós. Então, falar de prazer é uma segunda instância, né? Eu tenho a menstruação, que ainda é associada ao sujo, ao feio, ao desagradável, né? Eu tenho a questão da possibilidade de uma gestação ou não, né? Mas enquanto possibilidade, isso também é problemático. Eu não consigo, assim, a gente passa por um viés de patologização mesmo, né? Da mulher como louca, da mulher como histérica. Sim. Ah, a mulher, né? Isso aí, né? Então, assim, o prazer, nossa, deve ter bombado muito a tua entrevista, porque sim, também é um marco de tabu, também é algo que a gente conversa muito na questão da sexualidade, né, nas discussões do ser humano. E sim, cara, sexo, né, é também indicador de saúde segundo a OMS, né? Uma vida sexual plena, de acordo com a tua convicção, de acordo com as tuas vontades, a partir dos teus desejos. Como é que eu vou desejar se eu sequer sei o que me compõe? Cara, de fato,
esdrúxulamente falando, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Saindo da parte sexual, mas ainda no viés do tabu, você citou aí, exemplo, a própria gravidez. E aí eu entro contigo na questão do aborto. Por um lado conservador e mais religioso, aborto, né? A gente já sabe que é pauta fora de cena, não dá, não vai. É algo que realmente é bem mais que um tabu. Na visão de outras pessoas, é uma questão de saúde pública. Sim. Qual é a leitura que a Márcia Levi faz disso, que é também uma realidade das mulheres brasileiras e de todas as mulheres, enfim? Sim, a Márcia controversamente acredita sim que aborto é uma questão de saúde pública. Eu não tenho como me desviar desse foco. E se perguntar se eu acho certo, se eu acho errado, eu acho que não cabe. Essa é a questão. Não cabe a mim. Se for em relação ao meu corpo, né, ao que eu entendo por maternidade, ao que eu entendo pelo que é certo, pelo que é errado, tá, a gente vai pensar, né? Porque também, gente, essa questão é tão ampla, eu acho, né? muito complexa. Né? Eu acho que é uma das questões mais Vamos complexas. Pensar, né? Voltando para a questão feminina, eu não posso exigir de uma garota de 14, 15, 16 anos a completude, né? A consciência, a educação de uma mulher de 30. Exato. Tá? Isso eu estou usando o etarismo aqui como exemplificação, né? Então, cara, como é que eu vou virar para essa mulher e dizer o que ela faz, o que ela não faz a partir desse divisor de águas na vida de qualquer ser humano, que é a chegada de um filho, né? A geração de uma outra vida. Porque eu não estou falando só do gerar, do gestar, né? Eu estou pensando de um compromisso a longo prazo. Né? Educar o ser humano, de uma né? educação, de forma... Não é só um ser humano, é um cidadão, uma cidadã, um sujeito de direito, de subjetividades. Cara, isso é muito sério para ser simplesmente versado, visto, né, a partir de uma única ótica, de um único prisma. Eu acho que é um assunto extremamente delicado, mas sim, penso ser de saúde pública, porque não é estranho, não é irreal, é tangível, é material, né, que as pessoas que têm um poder econômico diferenciado, infelizmente ou felizmente, têm acesso ao aborto. Mas a mulher periférica, né, que não é tão entendida, que não tem acesso a uma educação, que não tem acesso a determinadas informações, ela morre de infecção por conta do chá que deram para ela, né? Exatamente. Por conta de algum objeto pérfuro cortante que ela colocou, que ela introduziu no seu corpo. E assim, quer, não quer filho? Gente, não é só isso, sabe? Márcia, ela tem o dever de saber que se ela está numa atividade sexual, numa cena sexual, ela tem que se responsabilizar. Para, gente, só para, né? Quem nunca, tá? Quem nunca foi, né? Quem nunca se disponibilizou a uma prática irresponsável? Eu não estou falando só da adolescente, tá? Eu não estou falando só da pessoa que, é a mulher suburbana que já tem 5 filhos e tal, e não pensou. Não, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando das mulheres em geral. Eu estou falando daquela mulher que está lá com o marido num casamento mais ou menos e que se viu, entre aspas, muito entre aspas, obrigada, né, a uma cena sexual, só que ela não está afim de gestar. Exato. Entende? Então, assim... Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, o que é esse aborto? É a exclusão de uma vida? Tá. Então, me desculpem, né, os religiosos, enfim, né, as pessoas que pensam diferente, eu não estou aqui com nenhuma pretensão de convencimento, de absolutamente nada. Eu não estou me colocando aqui a partir de uma certeza, não. É muito difícil, é muito, muito difícil, né? Mas, cara, eu acho que tem muitas outras questões que perpassam essa perspectiva de aborto. Porque o aborto, o direito à vida, é tão crucial, é tão complexo, mas o daquela mãe que está gestando numa condição de extrema vulnerabilidade não é.
Que é uma vida também. Que é uma vida, né? Quem se escolhe, né? Ah, vamos partir da lógica medieval, deixa a mulher morrer, abre na marra e salva a criança? Do que eu estou partindo? Então, assim, eu acho que a gente precisa parar de ser hipócrita, tá? Porque sim, todos nós conhecemos, direto ou indiretamente, uma mulher, uma conhecida, a vizinha da amiga, da prima, que fez um aborto e que se deu muito mal, tá? E por isso a gente precisa, sim, debater isso no âmbito de saúde pública. E enxergar para além só da gestação, mas sim, de toda uma questão, né, de vida. Eu tenho a questão etária, eu tenho a questão econômica, cara, a questão econômica pesa muito, né? Eu tenho a questão de estar ou não numa relação, porque sim, a mulher engravida, né? E o homem que engravida essa mulher, né? Cara, esse peso do aborto, né? Sobrecai todo. Tudo bem, né? E eu não estou falando só da corporeidade, eu não estou falando, eu sou dona do meu corpo, eu faço o que eu quero, né? Não, e cara, tem muita onda nesse mar que precisa ser observada, né? Pensada. E eu penso também que isso precisa ser feito a partir de um lugar de gentileza, né? De empatia, de se colocar no lugar do outro, sabe? De dizer, cara, pra mim, talvez eu não queira o aborto, eu não quero, né? Eu sim, olha, eu posso ter espaço de fala para isso, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, eu não consigo perceber a minha existência, que não a partir deles, né? Mas e aí? É a tua realidade. É a minha realidade, né? Então, assim, cara, tu é a favor do aborto? Cara, não é questão de ser a favor ou contra. Eu acho que é uma questão muito além, né, do que eu quero simplesmente para o meu umbigo. Exato, tá? Esse é o ponto. Né? Porque você não faria um aborto? Cara, não sei, não sei, né? Márcia, mas tem a legalidade já, tem os anencéfalos, os oriundos de estupro, enfim, né? As questões legais aí por trás. Tem, mas só isso não basta. A gente precisa olhar com mais carinho, com mais empatia, porque sim, né? No outro, e tal, e vem, e aponta, e isso, e aquilo, né? Mas e na gente, cara? Aí, né? Não, aí não é bem assim. Então a gente tem que parar um pouco de hipocrisia. Eu acho que além de saúde pública, eu acho que tem a questão da hipocrisia. Porque sim, conheço um monte de gente aí que vai para frente das TVs, dos rádios, né? Nas assembleias, nas câmaras e tal. E eu sei do que se fez no verão passado. Polêmica. Né? Então, eu acho que assim, a gente tem que parar de ser hipócrita. Maravilha, adorei tua leitura. Lembrando que ela está aqui compartilhando a leitura dela enquanto convidada. Sim. E é para isso que você está aqui, para a gente compartilhar esses diferentes pontos de vista. E volta a enfatizar que isso faz parte da minha realidade de hoje, porque eu não sou o mesmo ser humano de ontem. Exato. E, consequentemente, não vou ser o mesmo ser humano de amanhã. Que sim, eu estou em constante transformação. E que sim, não é uma questão de opinião, porque isso não existe, tá, né, gente? Opinião é uma coisa também que a gente precisa conversar, né? Não. Eu Cara, acho. a partir do meu umbigo, né? A partir do meu recorte social, né? A partir da minha história de vida, eu acho que não, né? Não dá para eu olhar. Márcia, eu estou conversando só sobre pessoas brancas, cis e tal. Cara, é o recorte que eu posso oferecer a partir das minhas perspectivas atuais, tá? Então eu posso sim vir a pensar totalmente diferente, porque sou humana, né? Vamos partir desse pressuposto, né? Eu sou humana e eu acho que a gente precisa parar e pensar. Tá certo. Muito. Continua aí que a gente volta já com o segundo bloco. A entrevista, a conversa está interessantíssima. Tem mais Márcia Levi para você. A gente volta já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária
em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Voltamos aqui no segundo bloco especial alusivo ao mês das mulheres do programa Cenarium Entrevista. Antes da gente começar a continuar, na verdade, o nosso papo aqui com a Márcia Levi, que está muito bom, eu quero te pedir, te indicar aí as nossas redes sociais, conheça nossas redes sociais. Se você já conhece, vai lá agora, dá uma pausa aqui enquanto eu estou falando, vai me ouvindo e vai aí mergulhando nas nossas redes, entra no nosso Instagram, curte, compartilha, conheça também a TV Cenarium Amazônia no YouTube. Inclusive agora nós estamos ao vivo também, enquanto a gente passa aqui pelo canal 8.2 da Onda Digital, também estamos passando simultaneamente na TV Cenarium. Então lá também, aqui na TV Cenarium, caso você esteja nos assistindo pela TV Cenarium no YouTube, tem outras matérias especiais que você pode conferir na nossa grade de programação. Olha, recentemente teve 2 casos aí que repercutiram nas mídias e eu acho que tu já sabe o que é. Eu vou começar destrinchando um de cada vez. Tá bom. Primeiro foi o da senhora que no auge dos seus 40 anos se matriculou numa universidade e foi alvo aí de 3 universitárias, colegas, que tiraram sarro, que fizeram um pouco da idade dela, por conta da idade mesmo, dela estar estudando no nível superior com 40 anos, como se isso fosse um bicho de 7 cabeças, que é o chamado etarismo. E o etarismo, ele é muito focado para a mulher, e você disse, só mulher, amor? Só mulher. Por quê? Conta pra gente qual é a tua leitura do etarismo e principalmente enquanto psicóloga, o quão isso pode ser impactante na vida de uma pessoa que constantemente pode ser alvo disso. Mas você tá velha demais para arranjar um emprego, você tá velha demais para fazer uma academia, você tá velha demais para ingressar numa faculdade. Isso pode sim impactar na saúde psicológica da pessoa, não é verdade? Com toda certeza, A gente não se percebe, mas a questão dessas ideias que são propagadas, principalmente hoje, através das redes sociais, enfim, elas entram como verdade, gente. Elas entram como verdade. E a gente esquece que aquilo ali é um recorte de realidade, Ninguém coloca no Insta, no TikTok, ou seja lá em qual rede social, você se dando mal, você com dor de dente, você lavando roupa, você coloca você lindo, nos melhores jantares, Um ideal de vida, Cara, roupa bonita. Eu mesmo não me coloco tombada, gente, pelo amor do amor, Por quê? Porque a gente tem esse ideal do que eu queria, do que eu poderia, de o que é melhor. Influencia sim, adoece sim, limita sim. Quantas meninas, quantas mulheres deixam, por exemplo, de frequentar uma praia, um balneário,
né? Uma piscina com os amigos, com a família, né? Por quê? Porque está se achando gorda, porque está se achando feia, porque eu tô com uma celulite. Ô, mana, quem dera, né? Sabe? E isso também tem a ver com a questão de idade. Porque não, eu só vou fazer isso quando eu tiver isso. Gente, quando a gente está nova demais, é porque a gente está nova demais. Quando a gente está no 30 mais, 40 mais, já passou do ponto. Cara, o que vocês querem da gente? O que nós, mulheres, queremos da gente? Porque, lógico, eu não estou aqui para apontar certo e errado, tá? Volto a dizer, são pensamentos, né? Mas quem faz essa crítica nas redes sociais são 3 meninas, né? 3 meninas. São 3 meninas. Então não vem nem de um viés de recorte de gênero ali, né? O homem falou isso. Não, cara. Isso está tão estruturado, está tão introjetado na nossa cultura que nós somos abusadoras de nós mesmos, né? Então, assim, é muito sério, adoece sim e imita sim. Quantas vezes a gente não deixa de fazer algo pelo olhar do outro? Quantas vezes? Quantas vezes eu me sinto inadequada, inata, né? A sair para jantar porque eu não tenho a roupa tal. Eu não tenho, meu cabelo não tá né? legal. O meu cabelo não tá legal, né? Vou ao mar e não uso um biquíni, vou numa praia e não posso dar um biquíni, Exato, deixo de tomar banho. Né? A gente sempre tá errado, gente. A roupa ou é inadequada, ou ela é vulgar, ou ela é brega, ou ela... Sabe? Isso num recorte, né? A questão do etarismo, ela prescinde também de uma gentileza maior, tá? Gente, o direito a frequentar as universidades para nós mulheres é uma conquista recente. Sim. Né? Nós não tínhamos o direito de estar nas universidades. Nós não tínhamos sequer o direito de ler e escrever até bem pouco tempo. Exatamente. Né? E aí eu preciso que outras pessoas me digam que eu não posso estar ali por conta da minha idade. É muito sério, né? E sim, obviamente não concordo, né? Eu acho que isso foi ridículo, não tem outra palavra, né? Para além de errado, foi ridículo, porque com certeza essa moça, pelo que eu vi, eu não tenho, né, convicção, mas pelo que eu vi, é um sonho. Gente, como é que a gente mede o sonho do outro? Como é que a gente impõe os nossos olhares ao sonho do outro? É tão adoecedor isso, e doentio também, né? E aí eu fico pensando, cara, 3 meninas falando para uma outra colega, ela já deveria estar aposentada. Nossa, gente, eu sou tão melhor a partir dos meus 40 a mais. Eu me reinvento todo dia. Eu não tenho saudade nenhuma de me olhar aos 17, aos 25. E não que eu tenha qualquer coisa contra a Márcia de 17, contra a Márcia de 25. Eu acho que todas essas personas, todas essas máscaras, todas essas possibilidades me constituem hoje. Teu né? trajeto, tua então, assim, trajetória, né? é você que vai dizer que eu preciso ou não estar numa academia? É você que vai dizer se eu preciso estar ou não no espaço, se eu posso estar ou não no espaço, se eu vou estudar com 40 anos. Gente, a psicologia, que é a minha paixão, né, é a minha 2ª graduação. Eu já não entrei novinha na faculdade, não, né? Mas eu entrei no momento certo, porque talvez eu não desse conta dos conteúdos que me foram passados quando eu tinha 16, quando eu tinha 17 anos, né? Então, assim, é muito sério, é adoecedor. Gente, a gente ainda olha para um coroa, vamos pensar assim, né? Com um cara grisalho, um cara 50 a mais e tal. Ele é charmoso, né? Ele é desejável. A mulher com 50 a mais, o que se espera dela? Que ela esteja decrépita, que ela esteja ali em casa, né? fazendo em casa, crochê, trancada, vovó, né? Trancada, vendo novela. Gente, pelo amor de Deus, não me deseja isso não. Porque eu não vou caber, eu vou frustrar expectativas sempre, né? Eu vou fazer sempre o outro infeliz, porque eu não dou conta disso.
E aí eu fico pensando, a partir dessa minha realidade, de novo, o que se espera, né? Enquanto mulheres, o que a gente também está fazendo? Porque nós reproduzimos esse comportamento. Isso me assusta. Sou eu que olho para a menina e digo, fulano, menina, não se enxerga. É verdade. Né? Ai, menina, olha fulana na rede social. Ai, tu viste? Menina fez botox, fez preenchimento. Ai, que horror. Ai, menina, tá tão exagerado, tá tão over. Ei, só para com a tua cachaça. Para, que isso não existe, né? Quem é você na fila do pão, no jogo do bicho, para dizer quem tem que habitar ou não qualquer lugar? Então, assim, achei muito, muito sério, né, a questão desse preconceito. É porque ela foi só um pouquinho de que muitas pessoas ela teve a sorte de ser publicizada. De isso. Né? Porque essas violências, elas acontecem cotidianamente, muitas vezes por dia. Todos nós somos julgados o tempo todo. E não somos julgados, nós somos condenadas. É o que é o pior, né? Porque se fosse julgado, ainda tinha direito a uma ampla defesa, ali, um contraditório e tal. Né? Eu podia vir a ser inocentada. Mas quando eu sou julgada pelo olhar do outro, eu sou condenada. Isso é muito sério. Isso vem de hoje? Não. É né? bem estrutural, é bem... Vem estrutural. Eu venho de uma idade média onde, se eu fizesse um chá, se eu colocasse um unguento ali, qualquer coisa, eu era considerada uma bruxa. Seria queimada. E eu era queimada, né? Martelo das Feiticeiras está aí para isso, né? Encontro leitura interessantíssima, né? Mas o que é essa mulher, né? Como é que eu te digo? A gente está sempre errada. A gente está sempre errada. Se a gente não faz faculdade, porque a gente não faz faculdade, porque a gente não quis ser nada na vida. Não é interessada. Né? Não é interessada, é burra, quis usar o outro de pensão, disso, daquilo outro. Né? Aí se a gente vai estudar, porque não deu conta da casa, porque isso não é a hora, porque não sei o quê, porque tem os filhos, menina, não quer saber mais de nada e tal. Cara, a gente está sempre sob esse olhar de condenação. E isso não é legal. Olhar de condenação também estão as mulheres trans. Vamos partir um pouquinho para a diversidade? Vamos. Porque também, como eu falei, foram 2 exemplos de casos recentes que aconteceram e que repercutiram na mídia. E, recentemente, também um parlamentar da extrema-direita usou a tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que as mulheres têm perdido o espaço para, abre aspas, homens que se sentem mulheres, eles estão querendo colocar uma imposição de realidade que não é a realidade, fecha aspas, desse parlamentar aí. O que falta, Márcia, na tua leitura, pois você que também estuda a diversidade, sexualidade, gênero, eu amei isso, mas na tua leitura o que falta para que os nossos representantes, principalmente, que lidam aí com políticas públicas, com formulação de PLs, de projetos, enfim, que eles entendam que a diversidade é real e que a pluralidade existe e precisa ser respeitada? Eu me mexi aqui todinha na cadeira por causa do incômodo mesmo, né? Que essa pergunta é, no mínimo, muito capciosa, ela é muito dura. Tanto dura a pergunta quanto dura a resposta, que falta interesse. Sim, né? Falta interesse, né? Falta educação, falta disponibilidade. Por quê? Fico pensando eu aqui, na minha ignorância, né? Na minha ignorância. Né? Por que interesse, Márcia? Cara, eu estou falando para o meu público, né? Bem jornalisticamente, né? Como, por quê, onde, né? Qual é a faixa etária que eu estou me dirigindo, quais são os interesses daquelas pessoas às quais eu estou me dirigindo. E, logicamente, eu tenho interesse por trás daquilo ali. Né? Não necessariamente o que eu penso enquanto pessoa, né? Mas eu tenho que atingir um público. Isso é mercadológico, isso é capitalismo, gente. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, eu acho que falta interesse, né? Falta disponibilidade, falta educação, principalmente. Por quê? É uma realidade, sim. Pode não ser a dele, mas é uma realidade. Eu não tenho como virar para o outro e dizer o que ele é, gente. Se ele é mais ou menos mulher em função de uma genitália, cara, é isso que te determina enquanto cidadão, enquanto cidadã, sabe? O que está faltando?
falta até humildade, sabe? Da gente parar para ouvir a vivência dessas outras pessoas. Gente, a gente habita um país cujos índices de assassinato das pessoas trans Tá no topo do ranking. É um país que mais mata trans no loucura. mundo. É absurdo, talvez o maior, né? O país que mais mata. Por 14 anos seguidos. Exato. Isso sim precisa ser olhado, né? Eu tenho uma expectativa de vida trans em torno de 35 anos, salvo ledo engano. Exatamente. Né? E aí, é essa pessoa que está sendo ameaçadora para um espaço qualquer? Gente, a população trans não tem emprego. E se vale muitas vezes da prostituição como meio de vida, não foi opção não. Eu tenho certeza que não foi opção. Foi o que restou. Foi o que restou, sabe? Como é que essa pessoa trans vai habitar um ambiente escolar, né? Sem um bullying, sem uma violência? Como é que ela vai alçar a profissões de fato, né? Com igualdade de condições para concorrer, seja lá com quem for, né? Porque ali não é só um recorte de gênero, gente, é humanidade. É pior do que isso, sabe? É você dizer para o outro ser humano o que ele deve ser, o que ele não deve ser. Então, assim, é muito dolorido eu olhar para um parlamentar que forma opiniões, que forma leis, que conjectura o nosso arcabouço legal, né? De uma generalidade, de um povo tão diverso, né? A partir das suas perspectivas e opiniões pessoais. Isso me dói, tá? E, de novo, não, a Márcia não está certa, não está errada. Eu estou aqui como aprendiz, gente. Eu não penso, eu sinceramente não penso que as mulheres trans roubem qualquer lugar, de quem quer que seja, tá? Elas precisam primeiro estar vivas para isso. E isso elas não têm direito. Então, assim, eu não estou disputando mercado de trabalho. Eu estou disputando ali a minha possibilidade de permanecer viva, para aí sim, então, eu pensar no acesso a alguns direitos. Então, acho que foi equivocada a fala do parlamentar, né? Eu acho que foi desnecessária, tá? Num Dia Internacional da Mulher, onde se, enfim, né, deveria estar se comemorando avanços e tal, né? Você ridicularizar o feminino, se colocando uma peruca, né? Brincando com a questão do registro civil, com o nome civil, com a retificação do registro civil, que vulgarmente ainda é chamado de nome social. Meu nome não é fulano, é cicrano, e eu vou falar aqui, gente, eu sinto muito por nós, mulheres, tá? Independentemente se cis, se trans, enfim, né? Eu sinto muito por nós mulheres ainda sermos submetidas a uma cena dessa. Porque isso sim é um desrespeito imenso, né? Porque meu nome... Cara, não precisa disso. E não tem a ver, gente... Ainda tem, porque eu vi um pouco, né? Os recortes, óbvio, faço parte, né? Também tenho meu Instagram, também tenho meu TikTok, fico ali, né? Zapeando alguma coisa, né? E porque a esquerda, né, diz que não é meu espaço de fala. Não era. Não era. E não é, tá? Porque como eu falei lá atrás na nossa entrevista, o que é ser mulher? Gente, ser mulher é muito complexo, é muito difícil. Mas por quê? Porque, infelizmente, a cultura, a sociedade, os ideais, as ideologias, os pensamentos nos colocam ainda como objeto, né? Como um ser inferior, né? Misoginia sem fim também, subalterno. Então, assim, e eu ter um legislador, né? Uma pessoa que ocupa um espaço de poder tão importante, fazendo
essa chacota, essa brincadeira de mau gosto, bom gosto, enfim, né? Para os seus de bom gosto e necessário, por isso que eu falo do interesse. Do nicho, né? onde ele quer chegar. Então, assim, o interesse para as pessoas que pensam, que articulam ideias a partir daquilo ali, maravilhoso, né? Fiz ponto, cara, lindo, né? Mas para a humanidade, para a maioria, né, minorizada. Exatamente. Não rola, não é por aí não. Mas saindo um pouco do contexto da diversidade que a gente falou aqui, fico feliz por ter tido a oportunidade de explorar mais esse assunto, né? A gente vai para os dados. Segundo dados do IBGE divulgado em 2019, referente a 2018, que são os dados mais atualizados do IBGE, que a gente sabe que o IBGE passa um tempo sem fazer um censo, né? Tem um tempo determinado dele. As mulheres ainda encontram um grande abismo salarial em relação aos homens. E também tem um outro fator, em comparação entre as próprias mulheres brancas e negras, a diferença salarial pode chegar a mais de 70%. Eu quero ter uma leitura sobre isso, mas no próximo bloco, tá bom? A gente vai de volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do Cenário Entrevista. E antes de eu retomar aqui a pergunta que eu havia feito para Márcia Levi, antes de irmos para o comercial, eu quero te indicar a edição do mês da revista Cenário, edição Falhamos. Você encontra em todas as bancas da cidade ou pode fazer a sua assinatura em nosso site. Dúvidas, você também pode entrar em contato com os nossos sociais mídias no nosso Instagram, que eles vão te responder todas as dúvidas. Lembrando que aqui são conteúdos exclusivos, nem todos os conteúdos que tem aqui na revista vão para o site. Então, é um modo de você ter acesso a conteúdo de qualidade, de forma exclusiva, no conforto da sua casa, ou tá passeando aí pela cidade, tá indo para o seu trabalho, para algum local, para algum evento, passou, viu nas bancas, pode adquirir, que tem aí várias bancas espalhadas pela cidade, a revista impressa da revista Cenário. Você vai ganhar a sua, viu, Márcia? Sim, vai ganhar a sua. adoro. Ela, inclusive, tá aqui com uma, que é o assunto que ela gosta, que foi capa do mês de março, olha, um ano, que coincidência. Sim. Mês de março do ano passado, é o meu xodózinho, porque é a minha capa. Linda capa. E que fala sobre beleza sem ditadura. Então, eu tenho certeza que você vai gostar aqui da leitura. É um assunto pauta fria, minha, inclusive é sua. Essa é minha, eu quero deixar claro. Se você está interessada também quer ler sobre
capa aqui, Beleza Sem Ditadura, é uma capa que foi feita ano passado, mas é um contexto bem atual. É o que a gente chama no jornalismo de pautas frias. São pautas que você pode ler, são atemporais, que elas ainda estão aí em questão. Tenho certeza que você vai gostar muito da leitura. Faça a sua crítica depois. É muito importante para mim que depois você faça a sua crítica. Essa daí já é sua, eu não vou pegar. Tá bom, hein? Olha lá. Mas você pode fazer a sua assinatura aí em casa também. Eu estou procurando aqui a pergunta que eu fiz para você antes da gente ir para o comercial. E aqui, segundo dados do IBGE divulgados em 2019, referente a 2018, as mulheres ainda encontram um abismo salarial em relação aos homens. E também, por ironia, entre as mulheres há essa diferença, o que não era para ter. Quando uma mulher branca, por exemplo, pode chegar a uma diferença salarial de 70% em relação a uma mulher negra. Márcia, pelo amor de Deus. Infelizmente, uma absurda e triste realidade, né? É ridículo a gente pensar, né, que ainda precisamos discutir sobre igualdade salarial, né? A gente está em 2023, gente. Trabalham do mesmo jeito, se esforçam da mesma forma. Amor, até mais. Exato. Até eu tenho algumas críticas sobre isso, né? E, gente, de novo, sem certo, sem errado, mas vamos lá. Nos é passado estruturalmente, institucionalmente, né, papéis que precisamos desempenhar, né? Então, hoje em dia, muito entre aspas, para uma mulher ser considerada apta, ela tem que ser escolarizada, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos, se tiver, né? Ela tem que ter um relacionamento legal. Tem que estar bem, aparentemente. Ela tem que estar bem, aparentemente, né? Em forma, sabe-se Deus do que isso significa, né? Ela tem que estar antenada com tudo que está acontecendo no mundo, né? Ou seja, eu estou falando aí, não é uma jornada tripla, não. Tá muito além de uma jornada tripla, né? Os filhos dessa mulher têm que dar certo, né? Porque senão a culpa também é dela. Então, assim, é absurdo. E aí eu fico pensando, se falar em igualdade salarial, meu amor, é muito triste. Porque é óbvio que a gente desempenha papéis semelhantes, não iguais, porque ninguém é igual, gente. Nós somos mais de 8 bilhões e tal, né, de pessoas no mundo, e não tem ninguém igual a ninguém, tá? Nós somos seres únicos, seres subjetivos, né? Como é que eu falo sobre essa desigualdade? Como é que eu não vou pensar nessa desigualdade? Então, assim, é uma realidade, é uma triste realidade. Eu tenho que entender que mulheres e homens são cognitivamente né, similares, iguais, né, no que se pensa, assim, que temos as mesmas capacidades, temos as mesmas habilidades, por óbvio, gente, por óbvio, né? Ainda há uma lenda urbana, né, que a mulher amadurece antes do homem e tal. E nessa hora, cadê na nossa recompensa, né, por amadurecer antes, por dar conta antes? Ah, não, menina, homem, ele ainda está muito novo para isso. E aí? Por que no ramo, né, profissional, por que nessa faceta que também nos constitui, a gente deveria ser julgada de forma diferente? Não, é inaceitável pensar que sim. E para falar das diferenças de mulheres brancas, negras, gente, eu não tenho nem muito espaço de fala para isso, mas é outra vergonha que a gente precisa pensar sobre, e não só pensar, mas fazer algo para que isso desapareça, né? Se não desaparecer, pelo menos diminui muito, né? Por quê? Porque isso vem com tudo que tem a ver com racismo estrutural, isso tem a ver com os séculos que a gente carrega de déficit para com a população negra e, consequentemente, para a mulher negra, né? A gente não se vê no Brasil, gente. Vai lá, corre no IBGE. A gente não é maioria homem, a gente não é maioria branca. Cara, olha a nossa cara, olha a nossa cor. E mesmo assim há esse recorte de desestrutura e de desumanidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso com muita seriedade, não só pensar, agir. Ah, Márcia, você está falando de cota? Não, cara, eu estou falando do óbvio, somos todos humanos. Somos todos iguais,
somos todos imbuídos de necessidades básicas, né? E que história é essa de achar que a mulher negra não pode, ou pode, não deve? Eu acho isso um completo absurdo, negativamente falando, né? Eu não consigo nem conceber. Na relação ao que diz respeito às mulheres no espaço de poder, né? O que falta mais para a gente já chegou lá, isso é fato, ok, beleza, mas ainda é pouco, a representatividade é pouca. O que falta para que a gente consiga ter mais mulheres nesses espaços legislativos, executivos, judiciário, ou em outros espaços em que o cargo também seja de poder? Você tem Isso me vem com uma pergunta difícil, só com Kinder Ovo do meu lado, Senhor. Então, né, o que falta? Cara, falta muito. Falta muito, eu sei. Falta muito. Falta até percepção de si. Como eu estava falando, a questão dos dados do IBGE, né? A gente tem uma maioria minorizada feminina, mulher, né? Cis, trans, enfim, mas a gente tem uma maioria. Mas ela não é equivalente nos espaços. Chefia é dado para o homem, porque o homem é estressado, a mulher é histérica. Exato. Né? E se ela for um pouco mais incisiva, ela é louca. É louca, é totalmente louca, né? Quantas vezes, gente? O homem não, o homem tá de mau humor. A mulher, a mulher tá mal, né? Tá mal comida, tá mal isso, mal aquilo. É sempre de uma forma muito pejorativa. E sim, a gente ainda prescinde de uma lei eleitoral que diga, queridinho, tem que prever aí a participação de mulher. Olha, o fundo partidário tem que ser equivalente. A gente sabe que a gente ainda tem milhares de candidaturas, gente, vamos lá, né? Volta lá e tal da hipocrisia. Que é só para compor legenda. Né? Porque representatividade fake também. Cara, e aí, tipo, a gente, eu acho que tem 15% só, né, das vagas parlamentares, enfim, né, Congresso e tal, deputados, vereadores, ainda numa amostra muito pequena, muito insignificante para o que nós somos. E sim, volto a dizer, trabalhamos, estudamos, né, ocupamos esse espaço. Aí você até falou assim, sim, ocupamos, é inequívoco que a gente ocupou, mas a que custo? Sabe? A gente tem uma Marielle aí para falar sobre. Que recentemente fez 5 anos sem resposta. 5 anos sem resposta. Por que a Marielle teve que morrer? Né? O que ela estava falando ali? Sabe o que nos assusta? É que no fundo, não sei se o que eu vou falar aqui pode soar ruim, mas é uma realidade. Aqui no fundo a gente sabe que outros casos de Marielle virão. Muitos outros. A gente sabe. Muitos outros. Porque sim, mais uma vez, foi possível ser visibilizado, foi possível ser comentado, foi possível virar pauta. E quantas mulheres morrem todos os dias assassinadas pelo simples fato de serem mulheres, dentro de suas casas, porque o crime não ocorre fora, ele ocorre dentro. Com quem a gente convive, né? Com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona, deveria ser pelas abraçada, pessoas acolhida, quais protegida. A gente nutre imenso afeto, né? E aí, o que eu estou falando em relação, de fato, representatividade? Então eu fico pensando assim, a gente ocupou? Ocupou, porque não tinha jeito, né? Porque somos iguais cognitivamente, estruturalmente, nós temos possibilidades muito próximas, muito equinânimes, né? Mas a que custo a gente ocupa esses lugares? Porque sim, eu estou aqui, né, sendo entrevistada e tal, mas eu tenho que dar um jeito na minha casa. Ou então eu tenho que terceirizar para uma outra mulher, né? Vamos lá, a gente trabalha em rede solidária aqui. Porque a mulher, né, vai sempre para esse cargo de menos-valia, né? Então, sim, me ajuda com meus filhos, me ajuda com os deveres de casa, né? Eu tenho uma mãe, eu tenho uma tia, eu tenho uma avó, que me ajuda a existir num espaço que deveria ser meu, óbvio, por direito, porque eu nasci. Eu não sou menos, né? Eu não sou menos. Então, assim,
Eu fico pensando que essa ocupação, essa representatividade, como eu disse, falta muito, porque falta, de fato, a gente tomar consciência de que o ser humano é pleno, de que o ser humano, ele é tudo. Eu sou apaixonada, né, pelas humanidades. Então, assim, a gente não se percebe. Falta de percepção de si, né? Falta de percepção de si, falta de consciência de si. Falando sobre a questão dos espaços, a questão das representatividades. Porque tem mulheres assim, as belas, as requetadas, as do lar e tal, enfim, né, aquela galera e tal, né? E assim, mas vocês feministas não precisam e tal. Eu fico pensando, né, cara, você não precisa pensar igual a mim, mas eu só quero que você saiba que se a gente conseguir alçar algum direito, você pode se valer dele também, né? Então, que disputa é essa entre as mulheres? Por que que a gente precisa ocupar menos? Porque, gente, olha, eu fiquei olhando essas eleições passadas muito emocionada, né? Quando eu vi mulheres indígenas, mulheres trans, né? Mulheres por si só, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres ocupando cenas muito impactantes no cenário eleitoral todo, na disputa e tal. Sim. E olha que absurdo, eu tenho que comemorar isso. Por si só. Por quê? Porque esse espaço ainda não me pertence legitimamente. Então, assim, o que falta, Pri? Ixi, falta muito. Avançamos, sim, é inequívoco, tá? Mas falta muito, e falta humanidade. O que é ser mulher para você, Márcia Levi? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. O que é ser mulher para mim? É existir, sabe? É sonhar, é fazer. Ixi, mulher faz. É acontecer. Sabe, várias possibilidades, sabe? O que é ser mulher para mim? É ser mãe, é ser filha, é ser companheira, é ser amiga, é ser profissional, é ser eu. É ser eu. Né? E a Márcia Levi é uma mulher que... que sonha. Eu acho que sim, eu poderia dizer que eu sou uma mulher que sonha. Sonha em ver uma sociedade mais possível, né? Mais possível. Eu não quero o ideal não, gente. Mas eu também não quero habitar o caos para sempre. Eu quero viver numa possibilidade digna de existência. Eu quero olhar para um mundo, ou para um espaço, para uma dimensão onde o ser mulher não seja sinônimo de ser pior, né? Que eu não precise buscar direitos igualitários, porque sim, eu existo, eu sou. Eu não faço parte de uma minoria. Eu sou tratada de forma ruim, de forma pejorativa, de forma subalterna, né? Mas eu não sou. Então, assim, que sonha em ver as coisas mais delicadas, mais gentis e mais humanas. Você foi uma das poucas entrevistadas, ou se não a única entrevistada que usou essa palavra várias vezes durante a conversa, que é a palavra gentileza. Sim. Eu vi que ela perpassa muito pela tua existência, pela tua Sim. essência. E eu Sim. acho legal isso, porque é aquela... é meio clichê, né? Até na canção da Marisa Monte, que gentileza gera gentileza. Sim. Mas é necessário, né, Márcia? É necessário, inclusive, para ser mulher, tá? Porque se eu não olhasse a partir dessa perspectiva de mais gentileza, e olha, gente, foi um aprendizado, tá? Ela não é intrínseca a mim, não. Se eu não olhasse com menos violência para mim, talvez eu não estivesse aqui conversando com você. Por quê? Porque é muito difícil a gente se olhar enquanto merecedora de direitos. Olha que doido, eu mereço direitos. Não, os direitos estão lá, eu no máximo preciso
acessá-los, né? Eu não teria condições de olhar para minha filha, que tem só 8 aninhos, e dizer, cara, o que vai sobrar para ela? Onde é que ela vai habitar? Então eu preciso pensar que sim, precisamos de uma sociedade mais possível, né? Talvez imersa, sim, em muita gentileza que nos falta. Porque eu uso gentileza, mas também empatia, né? Que nos falta, né? Porque não é a partir da minha ótica, né? É uma ótica mais ampla, né? Mais dinâmica. Então, assim, sim, precisamos. Precisamos de sonho, precisamos de poesia, precisamos de gentileza, precisamos de situações, sinônimos, palavras, adjetivos que tragam essa feminilidade também. Certo. Porque talvez assim a gente consiga um mundo melhor. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Fiquei muito feliz em você aceitar vir conversar aqui com a gente. Uma honra. Eu estou muito, muito feliz também. Obrigada mesmo, Bom de coração. conhecer mais esse teu lado. O pessoal de casa também tenho certeza que gostou. E eu agradeço a sua audiência aqui conosco. Lembrando que semana que vem tem mais. Segunda-feira, às 10 da noite, no canal 8.2 da TV Onda Digital e também na TV Cenário no YouTube, a gente tem esse encontro marcado. E durante o mês de março, reforçando aqui, é um mês aí do programa alusivo às mulheres. Então você vai ver aqui a Márcia, vai ver a Mayra Moura, vai ver a Cristiane, vai ver outras pessoas também, outras mulheres aqui compartilhando um pouco da sua leitura de vida conosco. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau!